Neste vídeo estarei contando para você como é possível superar o impossível pela fé. Tudo é possível ao que crer. Não temos intermediários. Temos apenas que dobrar nossos joelhos e pedirmos a Deus em nome do Senhor Jesus. E Ele tudo fará. Olá, a paz de Deus a todos. Sou Lídia Mendes, bem-vindo ao Testemunhos de Deus CCB. Minha irmã estava grávida de 7 meses quando percebeu que estava tendo um inchaço fora do normal e a pressão muito alta, quando resolveu procurar um médico. Sendo consultada, ela já foi imediatamente encaminhada à Santa Casa. E lá fizeram todos os exames necessários e constataram que ela estava com eclâmpsia. Observaram então que ela estava com um estado muito avançado da doença. Seus rins já estavam paralisados, os pulmões estavam com hemorragia e todos os seus órgãos estavam paralisando. Ela estava entrando em falência múltipla dos órgãos. E o médico pediu a ela o telefone para conversar com alguém da família. E aí então ela passou o meu número. E ela não sentia que estava tão mal. O médico disse a ela que ela estava com eclâmpsia e era uma situação muito difícil. Mas ela não sentia que estava tão mal. A única coisa que ela percebeu que estava estranha é que quando ela tossia, vinha sangue para a boca. E ela não sabia o que era, mas era por causa da eclâmpsia, né, que é o estado grave da doença, que os pulmões já estavam com hemorragia. Ela passou meu número para o médico. O médico me ligou e disse para que se eu tivesse fé, acreditasse em Deus, que era para eu pedir para Deus, porque dos médicos não precisava esperar mais nada, que a minha irmã estava desenganada. E que era para que eu comparecesse no hospital para assinar um termo de responsabilidade, porquanto eles iam ter que fazer uma cirurgia de risco. Ao término da cirurgia, a minha irmã entraria em óbito e provavelmente a criança também. E eles iam tentar salvar a vida da criança, mas que da minha irmã não podia esperar mais nada deles, porque eles não podiam reverter aquela situação que era irreversível. Que era para que, se eu tivesse fé, eu pedisse a Deus, e então eu pedi ao Senhor. Eu disse ao médico que eu cria em Deus, que eu tinha fé, e que eu ia pedir a Deus e a minha irmã não ia morrer. Eu tive uma fé muito forte naquele momento, eu tive uma certeza muito forte naquele momento de que Deus ia me ouvir. Não ia acontecer nada com ela. Eu disse a ele. Ele então disse, você vem para cá para o hospital e vamos esperar o que vai acontecer. Naquele momento, quando desliguei o telefone, eu dobrei meu joelho e pedi a Deus. Falei, Senhor, vá ao encontro da minha irmã naquele hospital, porque ela está sozinha lá, Senhor, ela não te conhece. Senhor, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, vai ao encontro da minha irmã e faz essa obra na vida dela, Senhor. Ela vai saber que Tu é Deus e que existe um Deus que pode fazer grandes milagres. Eu acreditei, pedi, depositei na mão do Senhor e acreditei. Confiei e esperei. E naquele momento, então, fomos eu e meu esposo para aquele hospital. Quando chegamos lá, logo em seguida foi feita a cirurgia. Aguardamos até meia-noite, mais ou menos. E aí, então, o médico veio e disse para a gente que se a gente quisesse ir para casa, que podia ir, que elas estavam em observação, que iam aguardar e qualquer coisa entrava em contato conosco. No outro dia, o médico disse que elas estavam em recuperação, estava tendo uma pequena melhora. E aí, então, passou-se alguns poucos dias, disse que já podia visitá-la. Quando a gente chegou lá, ela já estava bem melhor. Estava tão inchada ainda que ela era maior que a maca, a minha irmã magrinha. Mas eu cria, eu depositei na mão de Deus mesmo, tive certeza que Deus estava fazendo essa obra. Aí, então, passando-se mais alguns dias, ela teve alta e ela recuperou. E o bebê era pequenininha, que cabia numa caixinha de sapato. Ela tinha 7 meses. Mas era muito menorzinha ainda do que 7 meses. Ela era muito pequenininha e magrinha. Ela não tinha cílios, não tinha sobrancelha. Ela era bem prematura mesmo. Mas Deus foi tão bom que ela recuperou. E a minha irmã também, graças a Deus, isso devo a Deus, porque Deus é maravilhoso, veio ao encontro dela, ao nosso encontro, e fez essa grande obra na vida da minha irmã. Passando-se alguns anos, ela continuou vivendo a vida dela daquela mesma maneira que ela vivia. Ela não queria saber de nada, das coisas de Deus.
foi passando o tempo, já há alguns anos depois que tudo isso havia acontecido, para Deus mostrar para ela que ela tinha que fazer um concerto com Deus. O Senhor mostrou em uma visão a ela que ela estava de um lado e eu estava de um outro lado. E que do lado que eu estava era lindo, era tudo bonito, tinha uma orquestra linda. E ela, do lado que ela estava, ela sentia uma aflição que ela queria ir para o meu lado. E ela olhava no chão, ela via um vale profundo, fumegante, como se fosse um vulcão, erupção, só que era um vale. E ali era meio largo, ela não conseguia pular para o outro lado, ela não conseguia passar para o outro lado. Aí então ela falou: o que eu faço para ir para lá, para onde está minha irmã? Eu quero ficar junto com ela. Aí uma voz disse a ela: faz um concerto com Deus e você vai ficar lá junto com ela, do outro lado. Porque agora você não pode passar, porque há um abismo entre você e ela. E ela me contou isso. E disse que ela tinha entendido, mas que ela queria que eu falasse para ela o que significava aquilo. Eu disse para ela que provavelmente o Senhor estava mostrando para ela que ela precisava fazer um concerto com Deus, que ela não podia mais continuar vivendo aquela vida que ela vivia, que Deus já havia aparecido na vida dela, já tinha feito um concerto com ela, só que ela não tinha feito um concerto com o Senhor. E aí então, passando-se mais algum tempo, não muito tempo, ela fez um concerto com o Senhor. E hoje ela é uma serva de Deus também. E isso é motivo para agradecer a Deus, porque só Ele pode fazer isso. Um testemunho que aconteceu na minha família, para que todos entendam que a gente não pode passar por uma situação difícil sem ter Deus na nossa vida. As coisas boas e as coisas ruins acontecem com quem tem Deus e com quem não tem Deus. A diferença é que quem tem Deus supera e quem não tem Deus não supera. Essa é a diferença. Mas todos podem superar. É só na hora da sua angústia, da sua necessidade, você dobrar o seu joelho, porque a gente tem que dobrar os nossos joelhos diante de Deus, porque Ele é Deus, porque a gente se reverencia quando está diante de uma autoridade. E como nós vamos fazer diante de Deus se Ele é o Todo-Poderoso? O mínimo que a gente tem que fazer é dobrar o nosso joelho em reverência a Deus, porque aí Ele fica feliz, Ele fica contente, Ele vê que você está se dedicando a Ele de todo o coração naquele momento, e também não pôr intermediário nenhum diante de Deus, porque Ele, é só Ele que pode fazer tudo. Ele fez tudo que há, então Ele pode fazer qualquer coisa por nós. Essa é a aspiração que temos pela fé. Só pedir em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer a você que ficou assistindo até esse momento, e também quero pedir a você que dê o seu like, que vai me ajudar muito, porque eu estou começando agora, preciso de vocês comigo. Fiquem comigo. E nos próximos também vai valer a pena. Vocês vão ver que Deus é maravilhoso e está na nossa vida. Agradeço a todos e Deus abençoe a todos. Fiquem com